Olá, meus amores, estamos aqui de volta para mais uma aulinha de hoje, tá certo? Conforme aí o nosso novo horário. Hoje ainda é 17 de novembro, terça-feira, e agora nós vamos ter uma aulinha, sabe de quê? Deixa eu mostrar a vocês, de história. Então, pega aí o livrinho de vocês de história, pega também a agendinha. Nós vamos utilizar o livrinho e a agendinha hoje na nossa aula, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar um novo assunto, mas antes disso, vamos fazer a correção. Tia Su, na última aula, deixou uma atividade na página 100 para vocês responderem aí na casa de vocês. E agora nós vamos fazer a correção, ok? Nós trabalhamos na última aula sobre as escolas de ontem e de hoje, ou seja, as escolas de antigamente e as escolas atuais. E eu deixei a página 100 como atividade de casa e toda a página 100 é uma atividade com resposta pessoal. Cada um vai ter a sua resposta. Espero que vocês tenham feito. Diz assim, ó: a vida escolar sempre faz parte das lembranças das pessoas. Todo mundo lembra quando era estudante, quando estudou. Tia Su hoje em dia não estuda mais, por enquanto, que eu pretendo ainda retornar, né, para sala de aula. Porém, eu lembro muito bem quando eu era criança, adolescente, jovem, lá nas minhas escolas, faculdades, lembro muito bem e guardo esse momento, ó, com muito carinho, porque eram momentos muito legais. E eu tenho certeza que quando vocês crescerem, vocês também vão guardar na memória todos esses momentos que nós estamos vivenciando, que é o estudo de vocês, tá certo? Então, aqui diz o seguinte: a escola de hoje tem muitos aspectos diferentes dos da escola de antigamente. Aí aqui diz: converse com uma pessoa idosa sobre alguns aspectos da escola de antigamente e preencha o quadro comparando as escolas em diferentes épocas. Deixa eu só falar a vocês que quando vocês forem adultos, vocês vão poder observar que nas escolas de quando vocês forem adultos vão ser diferentes das escolas que vocês estudaram. Sabe por quê? Porque o processo ele não para, ele está sempre em movimento. É como a origem do nome da nossa escola dinâmica, né? Dinâmica não para, está sempre em movimento. Então, é normal as coisas mudarem, as coisas se transformarem. As escolas hoje em dia não é como Tia Su, no tempo da Tia Su, quando era criança. Então, as coisas mudam, é super normal. Tá certo, crianças? E eu pedi para que vocês conversassem, não foi o livrinho pediu, para que vocês conversassem com a pessoa idosa, que tem mais experiência, que estudou, né, há anos atrás, digamos assim, que já faz um tempinho já, né, que foi criança, estudou e tem lá suas experiências para contar de como era a sua escola no tempo que essas pessoas estudavam, tá certo? E pedi para que vocês escrevessem aqui, ó, como era o uniforme, a farda da escola antiga e da escola atual hoje em dia, como é que é? Aqui diz brincadeiras de um recreio. Antigamente se brincava como no recreio? E hoje em dia, como é que brinca? Aqui diz instrumento usado na secretaria para escrever documentos. Antigamente usava o quê? Será que era o computador ou era outro tipo de instrumento? Então, responde aí quem não fez, tá? E quem já fez, parabéns. Aqui diz quadro usado pela professora para escrever. Será que antigamente a gente viu na nossa linha? Será que antigamente o quadro era assim, um quadro branco? Ou era um quadro negro que a gente usava giz? Então, responde aí. E as bancas escolares, como é que eram? Será que são bancas modernas, como a da nossa escola? Ou eram bancas de madeira, bem pesada? Então, vocês já sabem o que fazer? De novo, quem já fez, parabéns. Quem não fez, aproveita a linha de hoje de história para atualizar essa página, tá certo? A página 100. E agora, nós vamos aqui iniciar um novo assunto que está na página 102, olha aqui,
que se chama A Contagem do Tempo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a contagem do tempo e eu gostaria que todos, estivessem bem atentos, prestando bastante atenção. Combinado? Vamos lá, então. O homem sempre teve a necessidade de orientação. Saber onde estava, saber se estava no norte, no sul, no leste. O homem sempre teve essa necessidade de descobrir onde estava, mesmo aqueles homens lá do tempo das cavernas, tá certo? A natureza, ela serviu como grande aliada dos povos antigos, que percebiam o passar do tempo pela sequência do dia e da noite. Então, como não existia televisão para informar o tempo, as horas, os dias e nem muito menos relógio, então as pessoas identificavam se era dia porque o sol está lá em cima, se está claro é dia. Mas quando o sol estava se pondo, que aparecia a lua e escurecia, aí logo eles sabiam que era a noite. Então, por isso que a natureza foi um aliado para eles, tá certo? E aqui diz o seguinte, eles percebiam o passar do tempo pela sequência do dia e da noite, pela fase da lua ou pela posição do sol. O que é dia? A noção do dia surgiu da observação do tempo que o sol leva para aparecer, desaparecer e voltar a surgir no horizonte. Então, isso dura 24 horas ou um dia. É quando o sol surge, que ele passa o dia todinho lá e ele desaparece à noite. E quando ele surge novamente, já tem passado aí um dia completo, 24 horas. Tá certo? E aqui diz assim, saber da passagem do tempo e como fazer para medi-lo é uma necessidade antiga. E atualmente fazemos isso com a ajuda dos relógios. Olha só, acabamos de assistir uma aulinha sobre medidas de tempo, onde a gente viu vários tipos de relógios e a gente percebeu a necessidade que o relógio tem. Ele é tão importante, né? Nos nossos dias atuais. Antigamente não existia, mas hoje em dia existe e eu tenho certeza que a gente nem consegue ficar sem ver a hora. Tanto que tia Su ama dar aula com o relógio dela, porque eu fico me olhando sempre o horário, sempre a horinha, tá certo? E aqui diz o seguinte, e atualmente fazemos isso com a ajuda dos relógios, dos calendários e dos cronômetros. Os acontecimentos diários também nos ajudam a contar e dividir o tempo. Então, crianças, em tudo isso a gente vai observar aqui, 3 tempos diferentes. O primeiro tempo é o futuro, que é o tempo em que você ainda vai vivenciar acontecimentos, ou seja, é um tempo que ainda vai acontecer. Vamos supor, hoje é terça-feira, o nosso futuro ainda vai acontecer. Então, a gente pode dizer que amanhã é quarta, então quarta-feira vai ser o nosso futuro. Por quê? Porque ainda vai acontecer. Então, futuro é tudo que ainda vai acontecer. Existe também um tempo chamado presente, que é quando os acontecimentos estão sendo vivenciados, ou seja, hoje é terça-feira, nós estamos vivendo um presente, porque estamos tendo a aulinha agora. Então, a nossa terça-feira é o presente que estamos tendo a aulinha agora. É um tempo que estamos tendo agora, tá certo? Vamos supor que vocês decidam aí dar pausa no vídeo e vou ali tomar uma água, comer alguma coisa. Então, tudo isso que vocês estão fazendo agora é chamado de presente. Estamos de um tempo presente, que é agora, tá certo? E existe outro tempo chamado passado, que é o tempo em que você já vivenciou aí os acontecimentos. Então, passado é o que já passou. Para a gente, agora a gente pode dar um exemplo de passado como ontem. Ontem foi segunda-feira, dia 16, então já passou, já faz parte do meu passado. Tá certo, crianças? Então, olha só, futuro
é o que vai acontecer. Presente é o que está acontecendo agora. E passado já passou, é o que já aconteceu. Ok? Então, a gente pode dizer que nós estamos vocês, na verdade, que tia Su já está em outra fase. Vocês estão na fase da infância, são crianças. Vocês já passaram pelaquela fase de bebê, foi passado, tá? No presente, vocês são crianças. E no futuro, que ainda vai acontecer, vocês serão o quê? Adolescentes, depois jovens, depois adultos, ok? Só para vocês entenderem, tá certo? Então, hoje é terça-feira, é o nosso presente. Ontem foi passado, foi segunda-feira. E amanhã vai acontecer ainda. Vai ser quarta-feira, é o nosso futuro, ok? Vamos agora para a página 103, que é essa página aqui, ó, para a tia Su continuar a explicação. Que diz assim, ó. Antes não havia nada que conseguisse medir o tempo, como nós já falamos isso na aula de matemática. Mas as pessoas precisavam saber se um acontecimento foi antes ou depois do outro. Foi quando as invenções começaram. Inventaram-se os relógios e calendários. Existiram vários tipos de relógio, como o relógio de areia, chamada também de ampulheta, o relógio de água, também chamado de clepsidra, acabamos de ver, o relógio solar e o relógio mecânico, tá certo, crianças? Então, ó, olha o que o livrinho de vocês traz, ó. O relógio solar, o relógio, a clepsidra, né, o relógio de... Não, aqui é a ampulheta, relógio de areia, clepsidra, relógio de água e o relógio mecânico, que acabamos de ver na nossa aulinha de matemática. Então, aqui diz o seguinte: com os relógios, podemos entender o que são as horas, os minutos e os segundos. Com os calendários, podemos entender o que são os dias, a semana, os meses e o ano. Deixa eu mostrar a vocês aqui um calendário que eu trabalhei numa aulinha de geografia já faz alguns meses, mas tá bem aqui ele. Deixa eu tirar aqui para mostrar a vocês, tá? Tá bem aqui do ladinho. Olha só. Quem lembra aí desse calendário? Acho que foi na aulinha de geografia que a gente trabalhou. Olha só, já faz alguns meses. Tia Su trabalha no mês de junho. A gente está em novembro, então já faz julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 5 meses. Então, crianças, esse aqui é um exemplo de calendário, onde a gente consegue observar os dias da semana. Olha aqui, domingo, tá vendo? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. E não só tem os dias da semana. Aqui, ó, juntando todos esses dias, nós temos aqui o mês de junho. E juntando todos os meses, a gente vai ter aí o calendário do ano, ó, mostrando todos os meses. E aqui diz o seguinte, ó, a menina segura aqui um calendário desse ano, do mês de fevereiro, tá certo? Tia Su mostrou desse ano sendo no mês de junho. Então, olha só, o ano inteirinho, ele possui aí 365 dias, ou 52 semanas, ou 12 meses. Então, o nosso calendário, o nosso ano, ele é composto por 12 meses. O primeiro mês do ano é janeiro, que inclusive estamos bem pertinho dele. Então, a gente começa com janeiro, depois vai fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, que é o mês que nós estamos, e dezembro, que é o último mês do ano, tá certo? Então, o primeiro mês do ano é janeiro e o último mês do ano é dezembro. Nós podemos dizer que estamos no nosso 11º
mês do ano, que é o mês de novembro, é o penúltimo mês. E o mês que vem, dezembro, já estaremos no nosso último mês do ano. Olha como esse ano passou bem rápido e foi bem diferente pra gente, não foi? Então, olha só, os meses de um ano são, como diz aqui a informação que tia Su acabou de falar, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A semana, crianças, tem 7 dias, vocês sabiam disso? E o primeiro dia da semana é domingo, não é segunda-feira, não. Segunda-feira é o nosso primeiro dia de aula, porém, o primeiro dia da semana é o domingo. Aí, depois do domingo, nós temos a segunda-feira, terça-feira, que é hoje, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e depois temos o sábado. Sábado é o último dia da semana. O primeiro é o domingo e o último dia é o sábado. E que sábado e domingo, inclusive, são o quê? Finais de semana, que são aqueles dias que a gente não tem aula. Os dias, ele tem aí 24 horas, sendo divididos em 2 períodos de 12 horas cada, e cada hora tem 60 minutos, ou seja, o dia aí completo, ele tem 24 horas. Então, nós temos em 2 períodos diferentes, temos 12 e 12, que vai dar 24 horas. Então, digamos que quando é meia-noite, já inicia aí um novo dia, certo? Por exemplo, ontem foi segunda-feira, dia 16, então, às 11 horas da noite ainda era segunda-feira, dia 16. Quando deu meia-noite, né, de ontem, meia-noite, a gente virou o dia. Não era mais 16, já era 17, é terça-feira. Aí começa de meia-noite. De meia-noite até meio-dia, passou-se aí 12 horas. E de meio-dia, que ainda vai acontecer, que é aquela horinha gostosa, que é a hora do almoço, até meia-noite novamente, vai se passar aí mais 12 horas. Então, quando chegar em meia-noite de hoje, não será mais terça-feira, já vai ser quarta-feira, o dia já vai ter virado, ok, meus amores? Completando aí um dia completo ou 24 horas. E aqui diz ainda mais o seguinte, ó. Os dias têm 24 horas, sendo divididos em 2 períodos de 12 horas cada. E cada hora tem 60 minutos. Quando vocês dizem assim nos encontros, tia Su, a senhora fez uma aula de 1 hora. Aquela 1 hora ali está representando, ó, 60 minutos, tá certo? Quando vocês têm uma aulinha de 30 minutos, vocês têm uma aulinha aí da metade de 1 hora, de meia hora. A gente chama de meia hora, ok? E 1 hora completa seriam aí 60 minutos. O ponteiro menor dos relógios marca as horas, como a gente está estudando em matemática, e o ponteiro maior, ele marca o quê? Os minutos. Mas como nós estamos estudando em matemática as horas exatas, a gente ainda não está vendo o valor que tem os ponteiros grandes, né? Os ponteiros que marcam os minutos. Mas, só para vocês saberem que o ponteiro pequeno marca as horas e os grandes marcam os minutos, tá certo, crianças? Eu sei que tem muita informação, mas depois nós vamos ter aulinha de revisão. Aí tia Su vai relembrar novamente a vocês. E agora nós vamos responder 2 páginas que vai melhor, tá certo? Fixar essa aprendizagem na memória de vocês. Então, vamos lá responder a página 104 e 105. Deixa eu mostrar. Abram aí, por favor, na página 104. E nós vamos escrever aqui em cima o nome classe e a data de hoje, que é dia 17 de novembro de 2020. Escrevam aí, por favor. Classe 17/11 de 2020. Pronto? Vamos lá?
Nós temos aqui o nosso primeiro quesito que nós não vamos responder. Nós vamos responder oralmente, tá? Sem precisar escrever. Então, no primeiro diz assim, ó. Converse com seu professor sobre as questões a seguir de acordo com o trava-língua apresentado abaixo. Olha só, nós temos um trava-língua abaixo que nós estudamos em produção de texto, que é aquele textinho bem complicado, que se a gente falar bem rápido, a gente pode travar realmente a nossa língua. Então, deixa eu ler para vocês que trava-língua é esse, tá certo? Olha, o tempo perguntou para o tempo qual é o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo para dizer para o tempo. Que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. Minha gente, como é difícil. Tia Su vai tentar ler mais rápido para ver se eu consigo, viu? Mas eu já percebi que é um pouquinho difícil. Então, vamos lá. O tempo perguntou para o tempo qual o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo para dizer que o... já errei. Vou tentar mais uma vez. O tempo perguntou para o tempo qual o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo para dizer para o tempo. Que o tempo do tempo... Não, já errei. Quase que eu conseguia dessa vez, mas errei de novo, porque trava-língua realmente é bem complicadinho. Então, vamos lá. Letrinha A. Qual é o assunto desse trava-língua? Esse trava-língua tá falando de quê? Ah, tá falando do tempo. Muito bom. Letrinha B. O que acontece com as coisas e os lugares com o passar do tempo? O que será que acontece com as coisas quando o tempo vai passando? As coisas vão o quê? Ficam na mesma coisa ou se transformando? Ah, se transformando, isso mesmo. Letrinha C. No mesmo tempo, há coisas e lugares diferentes? Será que no mesmo tempo existem coisas e lugares diferentes? Sim. Por exemplo, vamos supor que... vamos dar um exemplo lá no centro da cidade do Recife. Lá nós temos várias construções que são bem antigas, como igrejas católicas, como outros monumentos, tá certo? Então, o tempo ele foi passando. Foram se modificando algumas coisas, como as avenidas, ruas, porém, aquelas construções permaneceram lá. Então, a gente pode sim identificar que existem, tá certo? Coisas e lugares diferentes no mesmo tempo, ok? Então, vamos para o nosso segundo quesito, que agora nós vamos responder, que é esse aqui embaixo, que diz assim, ó. O tempo pode ser marcado ou contado. Contamos o tempo, por exemplo, por anos, semanas, dias, meses, horas, minutos, ok? Então, aqui diz o seguinte, observe o calendário a seguir. Nós temos aqui, ó, deixa eu colocar bem de pertinho, um calendário. Vocês vão observar aí do livrinho de vocês. Um calendário completo, mostrando aí todos os meses. A gente consegue observar aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Nesse calendário também tem outras informações. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha. Faça um X nas palavras que mostram como podemos contar o tempo. A gente pode contar o tempo através de quê? Deixa eu colocar aqui os quadrinhos para a gente responder, tá bom? Olha só, meus amores. Aqui nós temos alguns quadrinhos com algumas informações. Então, a pergunta é, faça os X nas palavras que mostram como podemos contar o tempo. Será que a gente pode contar o tempo através dos anos? Sim.
Antes vocês eram bebê. Aí, se a gente contar todos os anos, a gente vai ver que vocês hoje em dia já estão com 6 aninhos, 7 aninhos, e tem alguns que podem até estar com 8 aninhos, tá certo? Então, a gente pode sim contar o tempo através dos anos. E será que a gente pode contar o tempo através das horas? Será? Com certeza. É pelas horas que a gente se baseia em tudo. A gente conta o dia, conta a hora, conta ano, conta tudo, conta meses, então, com certeza. Será que a gente pode contar o tempo através dos dias? Também. Ontem foi segunda-feira, hoje é terça, amanhã vai ser quarta. E assim vão se passando os dias e a gente está contando aí o tempo também. Será que a gente pode contar o tempo através das semanas? Também. Tia Su, sempre quando inicia uma semana, a gente sempre fala assim, né? Isso, estamos crianças iniciando mais uma semana. Ou se não, na sexta-feira, eu sempre falo, estamos terminando aí uma semana de aula e vamos para o final de semana, não é isso? Então, a gente pode sim também contar o tempo através das semanas. Então, marca um X aí. Será que a gente pode contar o tempo através dos números? Não. Os números a gente vai pegar números aleatórios e contar o tempo? Não. Então não marca. Será que a gente consegue contar o tempo através das letrinhas? Também não. E será que eu consigo contar o tempo através dos desenhos? Também não. Desenho é desenho, tá? Eu não vou contar o tempo. Antigamente, eu não digo nem contar o tempo, mas que se faziam registros em paredes de cavernas, que eram as artes rupestres, onde as pessoas realmente registravam lá todo o seu dia a dia. Porém, não contavam tempo não, tá certo, crianças? Vamos agora para a página 105, que é essa página aqui, ó. Vocês vão escrever aqui em cima o nome, classe e a data de hoje, 17 de novembro de 2020. Escreve aí com a letra bem bonita. Vamos lá? Pronto? Nós temos aqui, olha só, um poema que diz o seguinte: leia o poema com a ajuda do seu professor. Tia Su vai ler esse poema para vocês. Vocês vão ficar bem atentos para a gente responder a letrinha A e a letrinha B. Combinado? Vamos lá. O nome do poema é O Tatu Viajante, escrito por Lourdes Eustáquio Pinto Ribeiro. É o nome aí da autora desse tema, O Tatu Viajante. Então, vamos lá. Noite e dia, dia e noite, o tatu não para, cava vários buracos, joga a terra para todo lado. Cada hora no lugar ele está. Hoje ele já foi ao Ceará, que fica longe do Paraná, onde lá agora está. Outro buraco o tatu já começou a fazer e um grande monte de terra outra vez começa a formar. Será que você adivinha em qual estado dessa vez ele vai parar? Noite e dia, dia e noite, o danado do tatu em outro lugar com certeza vai estar. Bem legal. Olha aqui o tatu viajante, onde viaja por vários lugares, só fazendo aí seus buracos. Então, aqui diz assim, ó, agora responda a letrinha A. Que palavras do poema representam a passagem do tempo? Eu posso observar que o tempo do tatu está passando através de qual palavra, de qual frase no texto, no poema? Quem pode me dizer? Muito fácil, tia. Quando o poema diz assim, ó, noite e dia, dia e noite, a gente sabe, ó, que o tempo está passando. Tá vindo a noite, tá vindo dia, depois dia de novo, depois noite de novo. Então, a gente consegue observar que o tempo do tatu está passando. Então, na letrinha A,
nós vamos responder noite e dia. Noite e dia, ok? Responde aí com a letra bem bonita. Tia Su vai dar um minutinho para vocês responderem. Pronto? Responderam? Vamos lá para o próximo, letrinha B, que diz assim: que instrumento se poderia utilizar para saber a hora exata em que o tatu cava seus buracos? Eu poderia usar o quê? Quem sabe me dizer aí? Para a gente ver a hora exata que o tatu cava o buraco dele. Ah, poderia usar um objeto muito essencial que a gente viu na aulinha de matemática chamado relógio. Então, ó, nós vamos responder na letrinha B, um relógio. Nós poderíamos utilizar, sim, esse objeto para a gente saber, né, a quantidade de horas que o tatu leva para cavar o seu buraco. Então, vou dar um minutinho aí para vocês responderem e escrever esse nome, é um relógio. Pronto? Quem não concluiu já sabe que é só dar uma pausa, ok? Então, vamos lá. Tia Su agora vai explicar a vocês a página 106, que é a tarefinha de casa de vocês, tá certo? Então, vamos lá, preste atenção. Que diz o seguinte, ó. Agora, observe as imagens a seguir e copie o nome de cada relógio. Eu tenho aqui, ó, o nome dos relógios. Tenho aqui, ó, relógio de água ou clepsidra, relógio mecânico, ampulheta e relógio solar, tá certo? Temos aqui 4 imagens de relógios, tipos de relógios. Então, olha só que legal. A gente deu uma aulinha de matemática, mostramos alguns tipos de relógios e coincidiam com a nossa aulinha de história. Tia Su amou essa coincidência. Então, ó, temos aqui alguns tipos de relógios e vocês vão observar os nomes que estão aqui e vão escrever embaixo o nome correto. Na próxima aulinha de história, que será terça-feira que vem, Tia Su vai fazer essa correção. Mas não esquece de responder hoje, após o término do vídeo, tá certo? E aqui embaixo, vocês vão fazer o seguinte nessa tabela. Observe e complete corretamente. Vocês, essa atividade aqui é relembrando o assunto sobre passado, presente e futuro. Lembrando que passado é o que já aconteceu, presente é o que está acontecendo agora e futuro é o que vai acontecer ainda. Então, vocês vão escrever aqui, ó, ontem, foi que dia ontem? Então, vocês vão escrever o dia da semana, tá? Não, vocês não vão responder aqui não, vocês vão responder embaixo. Aqui só tem o nome ontem. Então, ontem foi que dia? Então, escreve o dia, o mês. Qual foi o mês? E o ano, não é isso? Isso. Ah, Tia Su, a gente tá em novembro. Por que tá perguntando qual foi o mês de ontem? Então, vocês vão colocar novembro. Qual o mês de hoje? O mês de hoje? Novembro. E o mês de amanhã? Novembro, tá certo?
Então, o que vai só modificar aí as respostas justamente é o dia, porque o mês e o ano vai ser o mesmo para todos, porém o dia vai ser diferente. Então, aqui vai ser o dia de ontem, o dia de hoje e o dia de amanhã, tá certo? Então, ó, não esquece da dica. Terminou de assistir a aulinha? Responde logo a atividade. E agora nós vamos fazer a nossa agendinha. Já colocamos a data na nossa agendinha na aulinha de matemática. E agora nós vamos fazer, que vai ser bem simples. Vou escrever aqui embaixo. Olha só. História, página 106. 106. Pronto. Essa vai ser a nossa agendinha de hoje, da nossa aulinha de história, tá certo? História, página 106. Vou dar aí um minutinho para vocês fazerem, pra gente não precisar dar pausa no quadro. No quadro não, no vídeo. Pronto, meus amores. Eu creio que vocês já fizeram, mas qualquer coisa já sabe que é só dar uma pausa. Isso aí vocês já tiram de letra, né? Já sabe a hora de dar pausa, já sabe a hora de continuar. Pronto, então estamos aqui encerrando o nosso dia, a nossa terça-feira. Estamos concluindo aí, espero que vocês tenham curtido as nossas aulinhas. E olha só, hoje é terça-feira, dia 17, e retornamos também para a nossa escola. Estamos já tendo as nossas aulinhas presencialmente. Se você ainda não voltou, mas ainda está pensando, eu quero que vocês saibam que a nossa escola está tomando todo o cuidado possível para que a gente possa estudar com segurança, tá certo? Crianças estão aí cumprindo todos os protocolos exigidos, tá certo? E estamos passando 2 horinhas na nossa escola e continuando também com as aulinhas remotas em casa. Então, se você não votou ainda e deseja votar, a tia Su vai estar esperando por vocês. Amanhã vai ter mais na nossa escola e também na casa de vocês com as aulinhas remotas, ok? Então, ó, cheiro bem grande para vocês. Tenham aí um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Tchauzinho, meus amores.